Meu líder não dá exemplo. Eu me esforço para ser um líder melhor, eu desenvolvo habilidades de liderança, eu capricho com a minha equipe, estudo, faço coach, faço programa de desenvolvimento, mas eu percebo que a minha liderança não dá exemplo. O meu gestor, o meu diretor, o meu CEO, o meu gerente, como agir? É sobre isso que nós vamos conversar na live de hoje. Bom dia, bem-vindo a você que está aqui nesse nosso vídeo, nessa nossa live. Hoje a gente vai bater um papo aí a respeito desse tema tão importante quando a gente quer ser líderes melhores, quando a gente quer desenvolver a nossa liderança. Vou trazer aqui para vocês alguns assuntos importantes, então, que nós estamos tratando aí nos programas de desenvolvimento. Eu me chamo Renata Guzmão, eu sou coach especialista em treinamentos, em desenvolvimento de líderes e equipes corporativas. Tenho aí uma vivência grande no acompanhamento de empresas, tanto através de processos individuais, de gestores, coordenadores, pessoal que acaba de assumir um cargo de liderança, pessoal que precisa se desenvolver dentro do seu cargo, que tem recebido feedbacks dentro da sua atuação a respeito da sua liderança. A gente trabalha principalmente com programas de desenvolvimento de líderes, então empresas que nos contratam para ajudar pessoas que acabaram de assumir esse cargo ou que já estão nesse cargo a desenvolver habilidades de comunicação assertiva, de feedback, como lidar com conflitos. A pessoa, como que acontece? Até ontem ela era gestor, né? Até ontem ela era colega da equipe, ela era um membro da equipe. De repente, ela tá como líder dos colegas, como alguém que precisa dar ordens, dar normas, corrigir, dar feedback. Então, vocês acham que é um papel fácil? Isso não é um papel bastante desafiador, essa mudança de posição, essa reprogramação cerebral e hierárquica na nossa carreira. Então, os nossos líderes, eles precisam de ajuda, e é justamente esse papel. E eu tenho trazido aqui, através dos nossos vídeos, através do nosso conteúdo, e em especial aqui dessa nossa live, alguma dessas dores. Então, eu espero que esse vídeo de hoje, que ele foi justamente criado para, com base em alguns questionamentos que a gente encontra quando a gente vai até as empresas, então que ele te ajude aí a desenvolver melhor esse seu papel de líder. Bom dia a todos que estão aí entrando, espero que vocês fiquem aí com a gente, para a gente poder, se quiser fazer alguma pergunta, para a gente desenvolver ainda mais e conseguir sanar, claro, as suas dúvidas, as suas dores relacionadas aqui ao tema. Se você está vendo esse vídeo posteriormente em alguma plataforma, ou no Spotify, ou no YouTube, deixa aqui nos comentários as suas dúvidas, as suas orientações. Eu vou ter um grande prazer de entrar em contato com você e também deixar aqui para você qual foi o grande aprendizado, por que esse vídeo, né, foi importante para você, ok? Bom, e quando o meu líder não dá exemplo? Então, Renata, né, eu escuto muito dentro dos programas de desenvolvimento, você fala aqui que a gente precisa ter autoconfiança, você fala aqui que a gente precisa ouvir mais, que a gente precisa ouvir o colaborador antes de tomar alguma decisão, que a gente precisa ser empático, que a gente precisa ser assertivo. Mas olha, e o diretor da empresa, que não faz nada, aliás, que muitas vezes nem está lá dentro da sala de treinamento com a gente, que a gente deixa muito aberto, né, nos programas de desenvolvimento, para os diretores, para os CEOs, né, pessoas que estão em cargos estratégicos maiores na empresa, participarem ou não dos programas de treinamento. Isso a gente deixa muito aberto, e não é assim, deixa eu ver se eles vão ter interesse ou não. Não, é porque a gente fala assim, tem líderes que vão estar ali, ou seja, né, da equipe desse diretor, que eles podem se sentir assim, nossa, que bom que meu diretor está aqui, ele também está escutando tudo aquilo que eu estou escutando. Tem gente que interpreta dessa forma, né? Mas tem gente que pode se sentir acanhado, pode se sentir um pouco fechado, um pouco desconfortável com a presença do seu líder ali dentro da equipe. Então, a gente deixa muito à vontade para o diretor, para o CEO participar ou não desses programas de desenvolvimento, até porque a agenda dele muitas vezes não permite que ele esteja conosco. Agora, uma coisa né, independente dele estar aí ou não,
o meu contato com ele durante o programa de desenvolvimento sempre vai ser muito frequente, ou antes ou depois das reuniões, né? Normalmente eu faço aí programas de 5 a 10 encontros com as lideranças, então em algum momento eu vou estar conversando com ele, a gente faz reuniões de alinhamento, então pode ter certeza que independente da participação ou não, este CEO, esse diretor, o seu líder, ele vai estar ali presente ou não, ele vai estar presente nos assuntos que a gente vai estar conversando. E uma das grandes dores que a gente observa que as pessoas que estão no programa de desenvolvimento conosco acabam trazendo você está falando tudo isso e meu líder que está aqui não dá exemplo. Então, vamos conversar então a respeito disso. Afinal de contas, gente, liderança é confiança. E confiança que a gente tem numa pessoa, a gente acata aquilo que a pessoa fala, a gente ouve mais as pessoas que a gente tem confiança, não é pelo blá blá blá, não é pelo que ela fala, mas é pelo que ela faz, conforme ela age. Imagina, né? Eu falando para você, olha, tem que ser um líder que se comunica bem, você precisa ouvir mais o outro. Se eu sou uma pessoa que sou muito fechada para isso, vai ser, efeito cascata, né, que a gente fala. Automaticamente você vai repetir um padrão de comportamento daquele líder que está junto com você. Então, liderança, ela também é muito feita de exemplo. E quando eu não tenho esse exemplo? Gente, eu escrevi 2 livros. O primeiro dele, lá em 2015, ele chama De Funcionário a Talento. É esse livro aqui que eu estou mostrando no vídeo, tá? Na verdade, ele já é uma carinha bem atualizada, ele já passou por 2, 3 versões aí, essa daqui é a versão dele mais atualizada. Até vi que meu editor aí entrou aqui na live, se você tiver aí, Rafa, um beijo, ó, tá aqui, de vento e polpa, tá? O livro aí que a gente lançou, De Funcionário a Talento. Nesse livro, eu coloco assim, ó, dicas práticas para torná-lo um diferencial no mercado de trabalho. Eu escrevi esse livro justamente para colocar as características que eu observo dentro do meio corporativo que faz uma pessoa se desenvolver ou não. Então, a pessoa, às vezes, ela reclama tanto que ela não tem oportunidade, não tem desenvolvimento, ela não ganha mais que o outro, ou a pessoa que acabou de entrar é promovida e ele não. Está aqui nesse livro. Tudo que a pessoa tem que fazer para ela se destacar, para ela se desenvolver. E por que eu estou falando desse livro agora nessa live? Porque tem um capítulo, tá, nesse livro, olha só, estamos falando de 2015, tá? Quase 10 anos que eu escrevi esse livro. E um capítulo dele é justamente esse tema, ó. O tema é: tenha boas relações com a sua liderança. A pessoa que quer se destacar, a pessoa que quer entregar dentro da empresa dela, ela precisa enxergar o líder dela de uma forma mais positiva. Meu Deus, e agora aqui, ó, até falando para vocês, eu vejo assim o quanto que depois eu fui fazer estudos a respeito disso, li outras teorias a respeito disso que só confirmam isso que eu falei em 2015. Ah, porque eu sou a sabichona? Não, porque a gente comprova isso na prática. O seu líder é alguém muito importante para o seu desenvolvimento. Eu não sei quem é o seu líder, se é o seu diretor, se é o seu gestor, se é o seu supervisor, se é seu analista. Tem gente que tem líder aí como analista sênior. Esta pessoa, ela é muito importante para o seu desenvolvimento profissional. Então, para de ficar brigando com essa pessoa, ou caçando defeito nelas, ou achando que ela está te perseguindo. Eu não estou falando que ela é perfeita, não, e que ela não tem o que se desenvolver. Mas muitas coisas dependem mais de você do que dela. Então, encare esta relação, né, a partir de agora de uma forma mais positiva, porque a relação com o seu líder ela vai ser fundamental. Olha, quando a empresa quiser te promover, por exemplo, quando a empresa quiser te dar uma oportunidade, quando a empresa que eu digo, qualquer área da empresa, ela for querer saber de você, por quem que ela vai passar em primeiro lugar? Pela sua liderança. Né? A primeira pessoa, eu trabalhei muito tempo em gestão de pessoas, em RH, e a gente fazia processo de promoção interna, né? Recrutamento interno. Todas as vezes que tinha alguém que se candidatava para um processo de recrutamento interno, a gente, claro, via a ficha da pessoa, via a conduta dela ali dentro, mas para quem que a gente corria ligar, corria consultar, ou através de um processo mais formal, ou um contato mesmo, para quem que a gente fazia isso? Era para o líder da pessoa, tá? Então,
Eu não estou dizendo aqui que você tem que puxar o saco dessa pessoa, ser falso, ficar babando o ovo, como diz o outro, né? Aliás, eu coloco aqui no livro a diferença entre puxa-saco e uma pessoa que tem boas relações com a sua liderança. Mas é, no mínimo, você passar a olhar essa pessoa com os olhos um pouquinho mais positivos, tá? Então, a gente já começa aí, né? Respondendo essa pergunta. Ah, mas meu líder não dá exemplo. Poxa, tira um pouquinho o óculos, tá? De só julgar. Aliás, né, se a pessoa ela tá numa sala de treinamento, numa sala de desenvolvimento, ouvindo o que ela tem que fazer para ser um bom líder e já pensando que o líder dela não faz aquilo, já é o primeiro passo para ela não evoluir. Porque ela não tá 100% ali. E ela não tá pensando no desenvolvimento dela. Sabe aquela palestra que a gente vai assistir? E aí a gente fica pensando assim, nossa, o fulano devia estar aqui. O ciclano, meu marido, o Beltrano. Olha, não adianta nada. É dinheiro e tempo jogado fora. Então, o que eu posso melhorar daquilo tudo que está falando? Então, olhe com o olhar. Se você tem essa já questionamento, sinalzinho aqui, de que existe alguma coisa dentro de você que precisa ser olhada. E, em primeiro lugar, é o olhar para a sua liderança, tá? E aí, gente, a gente começa a trazer aqui alguns tópicos, né? Em primeiro lugar, a gente tem alguns mitos, tá? Dentro da gente ainda muito forte. Um mito muito grande que a gente tem é que os líderes, eles têm que ser pessoas perfeitas. E eles precisam acertar em tudo. E claro, né, o líder é aquele que a gente vai, que a gente recorre, ele tira dúvidas, ele soluciona os problemas quando a gente não tem a chance de selecionar. Ele dá para nós as respostas muitas vezes, ele nos orienta, ele nos direciona, ele conduz a equipe. Então, claro que a gente espera dessa figura muita fortaleza, muita verdade, muitas respostas, mas, né, olha, bem-vindo, ele não é um super-homem, ele não é uma pessoa perfeita, ele é uma pessoa assim como eu e assim como você. E se você está no processo para se desenvolver enquanto líder, e é o meu público, como eu falei para vocês, o meu público principal que eu acabo desenvolvendo, você está vendo que isso é muito verdade. Porque tem coisas que você está conseguindo evoluir e melhorar, mas tem coisas que não vai. Por mais que a gente lute contra elas, a gente não consegue se desenvolver. Então, o seu líder jamais será perfeito, sempre vai ter coisas para desenvolver. E um outro mito que a gente tem é que, olha, para ser líder tem que ter essa habilidade, como se fosse assim, sabe, um manual. Ó, você quer ser líder? Então você precisa, no mínimo, ter uma boa comunicação e falar em público, porque o bom líder, ele precisa se comunicar. Ah, para ser um bom líder, a pessoa precisa, no mínimo, ter um diploma, ou ela precisa ter tanto X tempo de casa, como se fossem requisitos para um cargo de liderança, tá? Claro, né, as empresas têm aí, de acordo com, né, de acordo com a área que a pessoa vai trabalhar, né, as pessoas têm aí os requisitos de capacidades, de habilidades e de comportamento. Isso é muito comum acontecer. Agora é o seguinte, não existe um requisito fundamental para que o outro seja líder. Qual é a maior habilidade de que uma liderança tem que ter? Qual é a habilidade que você tem que trabalhar e ter para ser um bom líder? A sua habilidade. Se você é uma pessoa que tem uma excelente comunicação, trabalhe em cima disso, porque é a habilidade de comunicação que vai fazer você se desenvolver. Se você é uma pessoa extremamente organizada, mas você não tem uma comunicação muito boa, então trabalhe em cima da sua organização, foque em cima da sua organização, porque é ela que vai fazer você se desempenhar aí bem enquanto líder. Então, nossa, eu tenho um líder, mas olha, a comunicação dele escrita é péssima, ele não sabe nem escrever direito, ele fala e escreve português péssimo. Poxa, mas vamos então ver se tem outras coisinhas que ele faz bem feito, né? Porque não existe um requisito fundamental. Então, isso também ajuda a gente a encarar já a nossa figura de liderança de uma maneira um pouquinho mais positiva e tirar a gente desse papel julgador de ficar dizendo que o meu líder não dá exemplo, que eu tenho o pior líder do mundo e que ele é péssimo. Por que eu estou falando isso? Para puxar o saco da sua liderança, da sua gestão? Não. É para te fazer se sentir um pouco mais confortável na situação que você está. Porque quando a gente está dentro de uma equipe e que a gente sente que a gente não está na equipe com o líder certo, a gente se sente errado,
dentro daquela equipe. A gente quer sair, a gente não sente motivado, a gente não sente vontade. Então, com certeza isso vai trazer um sofrimento para você. E traz, porque eu escuto isso de muitas líderes. Aí eu não tenho vontade nem de me desenvolver, porque o meu líder que é bom, ele não dá exemplo, ele não busca se desenvolver. Então, acredite, ele não é de todo ruim, tá? E ele não está ali naquele papel à toa. Ou é porque a empresa viu nele muitos requisitos, muitas coisas positivas que colocaram ele hierarquicamente acima de você, ou ele é um cara de uma força tão grande, uma competência tão grande, que fundou um negócio, que fundou uma equipe, que fundou uma empresa. Não sei se o seu líder é o dono da empresa. Acredite, você já imaginou o que essa pessoa passou para abrir? Você já sentou para escutar a história desse líder? O que ele passou para ter essa empresa, para ter esse negócio, para conseguir esse cargo que ele está? Então, no mínimo, muita força essa pessoa tem, né? E a gente tem muito o que aprender com ele. Então, isso já faz a gente se sentir um pouquinho mais confortável ali naquele papel que a gente tá? Agora é o seguinte, gente, tem um lema, né, que a gente trabalha assim, ó, quando a gente fala de energia, de campo energético, porque nós somos todos ligados por energia, né, gente? A Bíblia fala disso com outras palavras, a espiritualidade, a neurociência, a teoria das constelações sistêmicas de Bert Hellinger, que eu vou trazer aqui mais para o finalzinho, que fala aí que todos nós somos ligados por um sistema. Então, energia, nós todos somos completos, compostos de energia. Nós estamos aqui, ó, conversando, você está me escutando, né? A gente não consegue aqui, ó, pegar essa energia que está nos aproximando, mas existe uma energia fazendo isso. E dentro da energia, nós somos como um imã, gente. Então, por que é que de tantas pessoas do mundo, de milhares de pessoas, bilhões de pessoas, aquela pessoinha está ali como meu líder? Ou eu vim cair nesta empresa, ou eu vim cair nesta equipe. Então, existem duas respostas para isso, tá? Na verdade, pode ser que existam mais, mas vamos trazer aqui duas reflexões. Ou é porque o padrão atrai padrão, né? E a gente se liga com pessoas muito iguaizinhas a gente. Vocês já pararam para perceber? Nossa, eu atraio um padrão de amizades para mim. Todos os meus amigos, eles têm um comportamento X. Responda aí essa pergunta. Qual é o comportamento que os seus amigos, as pessoas próximas de você, independente do momento de vida, sempre têm em comum? Eu saberia te responder aqui essa pergunta, né? Tem um padrão de comportamento nas pessoas que a gente atrai. Então, isso também acontece com as lideranças. Porque né? Talvez até que esse líder, ele tanto te incomoda, porque existe algo ali, ó, igualzinho no comportamento de vocês, uma tendência a ter um comportamento muito igual. E aí a psicologia já entra, né, dizendo assim, que na verdade aquilo que incomoda mais a gente, que o outro incomoda mais a gente, são coisas que talvez a gente nem está conseguindo enxergar dentro da gente, mas que a gente faz igual. Falando no ditado popular, macaco que senta no rabo e tira sarro do rabo do outro, né? E não consegue, e falando no contexto bíblico, né? A gente não tira a fenda do nosso olho para olhar, né? E para criticar e fala para o outro tirar a fenda do olho dele. Acho que é assim a passagem bíblica que fala, né? Eu não sou especialista nesta parte. Então, cuidado, talvez aquilo que você está criticando, que você está botando o dedo, você tem uma grande tendência a repetir aquele comportamento. Ou o contrário, né? Então, além de padrão, né, atrair o padrão, é talvez o contrário também. Então, o universo, a energia, Deus, você, eu não sei o que você acredita, te colocou ao lado de uma pessoa bem diferente de você, justamente para você desenvolver habilidades que você não tem, justamente para você poder ver como que é na prática coisas que talvez você não teve exemplo, talvez você não teve um padrão. Então, olha, eu não tive um padrão de pessoas que vendem, né? Pessoas vendedores. E eu, poxa vida, talvez
ter contato, né, com pessoas que têm uma mentalidade de vendas, uma mentalidade comercial, uma mentalidade agressiva de negócios, de resultado, pode ser muito importante para mim. Nossa, mas lá dentro da minha casa, na minha família, nos meus outros empregos não tinha isso não. Era tudo muito tranquilo. A gente não tinha assim essa parte de pressão, de ir para cima, de vender, de resultado. Então, eu estou estranhando porque o meu líder, ele nem pensa muito nas pessoas, ele só pensa no resultado financeiro da empresa. Ele nem quer ouvir muitas pessoas, ele só fala de resultado. Ele não quer nem saber de RH, ele só quer saber da parte estratégica, de negócio, de marketing, de ir para cima. Poxa, será que então eu não estou aqui à toa? Com certeza eu não estou aqui à toa. Primeiro, é para desenvolver em mim talvez um pouco essas habilidades. E olha, uma hora a gente entende por que a gente passou por aquela situação. Eu gosto muito de dar nos meus treinamentos o exemplo do filme, não sei se vocês assistiram, Quem Quer Ser um Milionário. É um filme indiano bonitinho, né? Eu recomendo aqui, Quem Quer Ser um Milionário. É um menininho que ele vai participar daqueles programas, né? Tipo Show do Milhão, que tem que responder perguntas. E aí, de repente, ele ganha o programa. E aí o pessoal vai investigar, poxa vida, eu não estou fazendo spoiler não, tá? Porque já começa com ele ganhando o bilhão. E aí o pessoal vai investigar o porquê que ele ganhou, porque acha que ele está roubando, acha que ele falsificou alguma coisa, teve acesso às informações de uma maneira que não foi muito correta. E aí, investigando a vida dele, a gente vai ver o que aconteceu, que na verdade absolutamente tudo que ele passou, e é legal as cenas que vão mostrando, tem a ver com cada uma das perguntas que apareceu ali para ele. É por isso que ele sabia, porque cada desafio que ele passou não tinha como ele esquecer as respostas das perguntas, tá? Então, quanto mais está doendo ou mais não está fazendo sentido para você esse desafio que você está passando, neste caso aqui dessa live, com essa liderança, saiba, pode ser que um dia você precise exatamente dessa habilidade que ela está fazendo você desenvolver ou pensar. E, claro, o contrário também. Então, se ele não tem essa capacidade humana de ouvir o outro, esse olhar mais humano, adivinha quem está ali para entregar isso um pouco mais para ele? Você. Olha, eu tive uma gestora que ela era muito desorganizada. Ela era muito desorganizada com as coisas. De vez em quando eu tô arrumando aqui, gente, só para ver se meu microfone ainda tá funcionando, tá? Porque eu acho que ele tá com pouca bateria. E se acabar a bateria, vai apagar a luz. Então, para eu não ficar falando aqui muda com vocês, né? Então, por isso que eu tô dando uma olhadinha aqui de vez em quando, se a luzinha ainda tá verde. Eu tive uma gestora, voltando aqui, ela era muito desorganizada. E aquilo me irritava muito. Porque toda vez, além, né, da mesa dela ser muito bagunçada, muitos papéis, toda vez que eu ia falar para ela de alguma coisa, ela ia procurar os papéis ou algum projeto, alguma coisa que a gente já tinha conversado, mas ela demorava tanto para achar naquele meio, e aquilo me irritava tanto, né? E ela, por muitas vezes, depois de muito tempo a gente trabalhando junto, ela me falava justamente isso nos feedbacks que ela me dava. E feedbacks bem informais, tá? Não era nada assim, vem cá que hoje vai ser o seu feedback. Ela falava, olha, Renata, você é uma pessoa muito organizada. E como você viu, eu não sou. Então, eu gosto de você porque você me faz retomar coisas. E uma coisa que ela falava muito em mim, assim, ó, você começa uma coisa e você não vai para frente se você não terminar aquilo que você começou. Então, às vezes a gente começa aqui um assunto, talvez não dá tempo da gente terminar, ou porque meu telefone toca, ou porque a gente precisa terminar a reunião, e você sempre começa a nossa próxima conversa retomando aquele assunto. Organização, inclusive de pensamento, organização lógica. Então, eu tenho certeza absoluta que a minha capacidade de a incapacidade dela de se organizar, incapacidade não, né? A habilidade que ela não dava muita atenção para se organizar, eu cheguei lá para completar. E adivinha aqui que eu descobri com o tempo, quando eu passei a ter funcionários, que na verdade eu também tinha uma certa tendência a ser bem desorganizada. Né? Um dia até tirei uma foto minha e uma das minhas primeiras estagiárias da nossa mesa. A mesa dela bonitinha, quando ela foi embora, a minha estava toda bagunçada. Então, olha lá, né? Por que será que a capacidade de organização
dela, né, a desorganização da minha gestora me incomodava tanto, porque eu também tinha um pezinho lá, né? Então, padrão atrai padrão. Então, a gente precisa ver o que é que tem de tão igual na gente ou o que é que um pode completar no outro, tá? Pessoas não são perfeitas, os líderes não são perfeitos. Pode ser que o seu líder, ele realmente não dê exemplo de algumas coisas que você está querendo se desenvolver, mas acredite, você está ali exatamente porque você também pode e precisa desenvolver aquela habilidade ou até ajudar ele a se desenvolver. Ah, e acreditem, viu? Eles desenvolvem sim e eles prestam atenção em tudo isso. Eu ouço as pessoas individualmente em sessão de coaching. Sempre tem alguém te olhando, sempre tem alguém te observando. Então, claro, além das sessões de coaching, muitos anos trabalhando, né, na parte de gestão de pessoas, ouvindo lideranças estratégicas, antes de tomar decisão em relação às pessoas, nada que você faz dentro de uma empresa passa despercebido, feliz ou infelizmente. Então, tudo que você está fazendo de bom, por menorzinho que seja, está sendo observado, está sendo visto, as suas características, suas habilidades, tá? Então, continua caprichando nisso, tá? E aí, o que fazer, né, em relação a isso? Então, coloquei aqui algumas considerações, tá? E aí, como trabalhar com isso? Então, em primeiro lugar, é saber, e aí eu coloquei aqui neste livro, tá? Na parte de tenha boas relações com a sua liderança, ter a certeza e refletir, não sei se você já fez essa reflexão, que o seu líder, ele foi o primeiro que acreditou em você lá dentro daquela empresa, principalmente se foi ele que te contratou, se foi ele que fez a sua entrevista, tá? Se foi ele que te ensinou, que te integrou, ele foi o primeiro que acreditou em você. Ah, mas eu entrei lá, esse líder ele entrou depois de mim. Olha, imagina que às vezes essa pessoa, ela tá em reuniões estratégicas, ela tá atrás de mesas defendendo muito você, falando bem de você, falando o quanto que você é importante ali naquela equipe, porque você traz algo que talvez ele não tem. Então, acredite, né? Pode ser que esta pessoa que você tanto critique acredite muito em você, tá? Segundo lugar, como eu falei, nós somos os braços para completar as nossas lideranças. Se ele achasse que ele ia dar conta de tudo e que ele não precisava de equipe, ele não teria equipe. Mas as equipes, elas vêm justamente para trazer habilidades que o líder não tem. E hoje, né, a gente ouve muito falar isso, né, de empreendedores, homens de negócio. Olha, eu não preciso entender de tudo. Então, por exemplo, um gestor de uma empresa que trabalha com construção civil, por exemplo, ele tem, né, eu tenho clientes, né, posso falar isso porque tem clientes que têm essa característica. Dentro da área da construção civil existem, depois eu fui descobrir isso, vários tipos de engenharia, né? Tem a engenharia de execução, engenharia de orçamento, engenharia de obras, engenharia de planejamento, engenharia elétrica, né? Ali trabalhando. Então, o gestor, ele não necessariamente precisa ser especialista em cada uma dessas áreas, mas ele tem que ter pessoas especialistas. Então, talvez ele não tenha o conhecimento técnico, mas ele tem as ferramentas, as possibilidades para te ajudar a executar o seu trabalho. Então, você é o braço dele daquilo. Então, com comunicação, com jeitinho, na hora certa, você pode trazer os seus conhecimentos, principalmente aquilo que você acha que falta para ele, né, ou que falta ali na empresa, ou que falta na gestão, no negócio, para trazer o seu ponto de vista, porque se você está lá, é porque ele é muito importante. E não é para ficar falando do seu ponto de vista no ponto, ou sala de ou no refeitório, ou no happy hour da empresa, ou quando vocês saem para tomar uma cervejinha, você e seu colega ali, não é hora para ficar falando as verdades, os pontos de vista. Quer dizer, você fala a hora que você quiser, mas a hora correta para você dar realmente o seu pitaco daquilo que você acha que falta são em reuniões formais, se comunicando de uma maneira bastante adulta para poder complementar aquilo que você acha que falta, tá? Nós somos os braços para completar as nossas lideranças, tá? Um outro ponto muito importante da gente dizer é o seguinte, ó, se você acha que o seu líder, ele não dá exemplo, por exemplo, o meu líder, ele não sabe ouvir. O meu líder, você fala aí, Renata,
né? Grande parte das solicitações que a gente recebe de treinamento e desenvolvimento é para trabalhar a comunicação, para ter uma comunicação mais assertiva, uma comunicação não violenta, pedir as coisas e não mandar, dar feedbacks, mas sem julgar a pessoa, mostrar caminhos, elogiar aquilo que a pessoa faz de bom. Aí a pessoa chega e fala, nossa, Renata, mas o meu líder, ele é o que mais tem uma comunicação muito agressiva. Ele, ó, é na lata, ele não cuida do jeito que ele fala pra gente. Então, o exercício para a gente fazer neste caso é assim, para pensar como que foi para ele, como que foi o líder dele. Eu fiz arte marcial por muito tempo, né? E aí eu tive uma mestre, e a minha mestre também teve um mestre, e olha, quanto mais vai subindo, né, mais vai ficando lá, o jeito de aprender antigamente. Você imagina a arte marcial que ela é passado hoje, arte marcial de luta, né, de combate, de enfrentamento, um esporte de enfrentamento. Isso se aplica para outros esportes também. Imagina lá atrás como que isso era passado, as regras, as normas, as filosofias. Se não tá fácil para você, para ele foi muito pior. Para ele é igual os nossos pais, né? Às vezes a gente critica nossos pais, mas será que para eles como que foi? Então, saiba, né, que o seu líder talvez ele tá repetindo ou talvez tentando fazer um pouquinho diferente da informação que ele teve. Se foi ruim para você, para ele deve estar ruim para você, para ele pode ter sido muito pior. Pergunta para ele. Pergunta para ele como que foi para ele, como que foi os grandes líderes que ele teve, né? Como que ele aprendeu o que ele aprendeu, como que foi para chegar onde ele chegou. Pergunta, bate um papo para ele, com ele e deixa ele te contar a respeito disso. Talvez você também consiga ter um olhar um pouquinho mais empático para isso, tá? Pronto. O próximo passo é eu posso fazer diferente. Então, o que o meu líder não dá exemplo, é o nome aqui da nossa live, do nosso título. Aí eu vou contestar. Sim, o meu líder ele está me dando o exemplo, nem que se for o jeito que eu não quero ser, o jeito que eu não quero fazer. Então, muitas coisas com muitos líderes meus, eu vi que não era exemplo para mim, mas o que eu fiz? Eu fui lá e fiz um pouco diferente. Então, eu não me senti escutada em muitas vezes, ou eu não senti um reforço positivo muitas vezes. E aí, o que eu fiz? Foi um estímulo para eu fazer diferente com as pessoas que eu lidero hoje, com as equipes que eu lidero hoje. Então, o meu líder, sim, ele me dá um exemplo de como eu quero fazer diferente dele. Diferente, não é nem melhor nem pior, mas apenas um pouquinho diferente dele, tá? E também, né, a gente ter essa parte da comunicação com a nossa liderança, ela é muito importante. Então, talvez aquilo que você realmente sinta falta dele, no momento de uma comunicação, no momento de feedback, numa conversa, você possa se abrir com ele, dizer exatamente, né, o que você sente falta. Quando ele for te cobrar, você também colocar aí o seu ponto de vista, diálogo, né, gente? Diálogo em qualquer relação é muito importante e, claro, com a sua liderança não deixa de ser diferente, tá? Lembrando que quando a gente vai apontar o comportamento de alguém, tá? É sempre muito importante a gente trazer um fato, tá? Um fato onde a gente observou, um fato ou alguns fatos recentes onde a gente observou aquele comportamento. Isso cabe para os feedbacks que você dá para os seus liderados também, tá? Um fato específico, se não vira julgamento. Olha, você não me ouve. Não me ouve. Né? Imagina você chegar pra alguém chegar para você e falar assim, você nunca me ouve. Qual que é a primeira pergunta que você vai fazer? Em que momento eu não te ouvi? Claro, tem que ficar claro. Então, busque situações pontuais para você trazer como exemplo e abra para escutar. Né? Então, olha, você não me ouve. Eu percebi isso quando eu fui falar com você aquele dia com um projeto bastante importante. Você não me deu atenção e eu quero te ouvir. Foi isso mesmo? Por que você não me deu atenção? Ou eu interpretei errado? O que aconteceu? Porque a nossa percepção das coisas é sempre muito diferente da percepção do outro. Então, um diálogo, e isso serve mais uma vez reforçando para tudo, com seu colaborador, com sua esposa, com
o seu parceiro de trabalho, quando a gente mostra o comportamento, ele tem que vir com um fato e logo em seguida uma abertura para escutar o ponto de vista do outro, ok? Gente, já para ir finalizando aqui o nosso vídeo, eu queria dizer para vocês, dentro das teorias das constelações sistêmicas de Bert Hellinger, tá? Bert Hellinger trouxe a teoria de sistemas, né? Que todos nós vivemos em sistemas e que a maneira como a gente se comporta num sistema, ela pode ser muito influenciada na maneira como a gente se comporta em outros sistemas. Então, o que é sistema? É um grupo de pessoas e que as pessoas ali dentro elas têm uma posição. Então, dentro da empresa, por exemplo, nós estamos dentro de um sistema. Tem diretores, algumas empresas têm um organograma onde dá para ver esse sistema funcionando bastante, outras nem tanto, tá? Olha, quanto mais a gente enxerga um sistema, melhor a gente fica, mais bem posicionado. A nossa posição, nós todos ocupamos posições em todo momento. Poxa, eu tenho a minha posição de esposa aqui dentro da minha casa, eu tenho a minha posição de filha lá dentro da minha família. E Bert Hellinger traz que o nosso primeiro sistema é a nossa família. Então, muitas coisas que a gente aprende ou traz lá do nosso sistema, a gente tende a reproduzir muitas vezes nos outros sistemas que a gente está. E Bert traz que a figura da liderança, ele remete muito à figura do nosso pai, tá? A como a gente se posiciona perante a figura do nosso pai. Por quê? Porque o pai, ele é muito essa figura, né? Da ordem, do comando, da proteção, do direcionamento. O pai é aquele, né, que ele ensina a gente a ir para a vida, ou deveria ser aquele que põe na bicicletinha e fala, vai, filho. Aquele que fala, sobe na árvore. E eu sempre, né, tenho aquela imagem do pai pegando o filho no colo e jogando para cima. Então, o pai, ele realmente tem essa figura da ação, de pôr a gente para ação, que é muito a figura do líder dentro da empresa, tá? E ainda, né, complementando dentro dessa teoria, ele diz que o líder é a figura do nosso pai e a empresa a figura da nossa mãe, tá? Então, a maneira como a gente aprende a se relacionar com a nossa mãe, a gente tem a expectativa ali dentro da empresa, mas isso é assunto para uma outra live. Hoje a gente está falando de liderança. Então, se você tem a tendência a julgar muito o seu líder, se você tem a tendência até de atrair líderes com um comportamento que você considera que não são comportamentos tão positivos, ou se sempre se repete algum tipo de comportamento de liderança com você, sinal amarelinho para a sua relação com o seu pai. Né? E não é relação de ir lá, de abraçar, de beijar, porque a gente sabe que não são todas as famílias que têm essa parte do contato físico, né? Mas principalmente assim, com a maneira como você olha para o seu pai, como você interpreta o seu pai. Eu vou dar um exemplo meu, né, muito claro. Eu sou filha caçula de 4 irmãos. E meu pai, ele sempre me dengou muito, me dengou. Você é caçulinha, né? Isso está muito ligado lá na maneira como eu fui concebida. Então, quem me conhece sabe. Meu pai, gente, ele falava errado. Ele falava porque ele faleceu. Faz 8 meses que ele faleceu. Super recente, agora em junho. E eu estou falando com vocês agora em fevereiro. Então, o meu pai, ele falava errado comigo, gente. Ele falava assim, ó, vem papá, vem naná, né? Olha, você tá baiando, baiando que é de trabalhando. Eu com 46 anos de idade, gente, ouvindo isso. Quando eu era mocinha, né? Mocinha lá, né? Nos 17, 18 anos, eu morria de vergonha, porque ele fazia isso na frente das amiguinhas, dos namorados, né? Eu ficava morrendo de vergonha. Depois, com muito coach, muita terapia, muita constelação, eu aprendi a ver que era o jeito dele me amar. Mas, né, tinha essa coisa da super proteção, do super afeto, do super carinho. Gente, e é claro que eu tinha essa expectativa das minhas lideranças. E por muitas vezes eu me observo tendo essa necessidade de ter essa postura com os meus líderes, de me fazer ser a mais queridinha, de fazer com que ele me elogie, de querer reconhecimento, de querer me sentir importante demais ali. Por que será que isso acontece? Porque
foi a maneira como eu aprendi a me relacionar com o meu primeiro líder, e foi mesmo o primeiro, porque o meu primeiro trabalho foi na empresa dele, o que agrava ainda mais as coisas, né, nesse sentido. Então, da figura do meu pai. Então, assim, é muito engraçado que todas as reclamações que eu sempre tive dos meus líderes sempre eram reclamações, hoje, né, claro, isso com muita mais clareza, que remetiam a aquelas coisas que eles não se pareciam com meu pai, né? Então, ele não me protege, ele não me dá proteção, ele não conversa comigo, ele não me dá apoio, ele não me escuta, ele não me acha importante, ele dá mais atenção para o outro do que para mim. Olha lá, o problema está no líder ou o problema está em mim? Então, qual é o exercício para a gente mudar isso? É você olhar para o seu pai, sua figura paterna, biológica, seu pai biológico, você conhecendo ou não ele, você tem um pai, né? Você veio aí de um espermatozoide, né? Que te colocou aqui, e entender essa relação, aceitar como foi, do jeito que foi, para você integrar o seu pai dentro de você, para você não ficar buscando isso nas figuras de liderança da sua vida, porque ninguém pode ser o nosso pai, gente. É humanamente impossível, é cientificamente impossível. Ninguém ocupa o papel do nosso pai. Vocês viram que isso é tão importante que, olha, mesmo, né, eu sendo tão amada pelo meu pai, amando tanto ele, apenas com 8 meses do falecimento do corpo físico dele, porque eu acredito que a gente vai desse mundo, mas a gente, né, continua vivendo aí, né, de outras formas, eu consigo falar isso com tanta tranquilidade, porque eu não tenho dor, né, eu não tenho dor. Tem, claro, saudade, né, bate aí um pouquinho, mas isso não dói para mim. Por quê? Porque eu integrei a pessoa do meu pai, né, e tenho certeza de que ele foi o pai certo para mim, do jeito certo, na hora certa, né, com tudo que ele trouxe, as minhas expectativas ou não. Então, eu acabo tendo mais consciência para não ter essa expectativa das figuras de liderança, tá? Quero fazer com vocês aqui para finalizar um exercício, e esse exercício eu trago no final desse capítulo do meu livro, que eu trouxe aqui para vocês, Tenha Boas Relações com a Liderança. E se você tiver aí caneta e papel na mão assistindo esse vídeo, tenta responder aí essas perguntas que eu vou fazer aqui, tá? As perguntas são as seguintes. Pensa aí, né, no seu líder. Seu líder, ele está subordinado a alguém dentro da empresa também? Seu líder, ele tem um líder, né, talvez um gestor, um diretor, ou se ele não tem, saiba, né, os líderes de uma empresa são os clientes, né, é quem dá o direcionamento, é quem cobra. E aí é colocar assim, quais as características do líder do seu líder? Quais as características? Então, a gente já começa a responder algumas coisas aí, para ser um pouquinho mais empático. Outra, seu líder costuma elogiar seu trabalho? E qual é o sentimento que ele demonstra quando ele faz isso, quando elogia seu trabalho? Para ele é custoso elogiar o seu trabalho? Você sente que ele fica desconfortável? Você sente que ele faz isso espontaneamente, que ele se sente à vontade naquela situação ou não? E aí, né, a próxima pergunta a fazer ele é elogiado pelo trabalho que ele faz? Você acha que o seu líder ele recebe mais elogios ou ele recebe mais críticas daquilo que ele faz? Para ele recebe mais motivação ou ele recebe mais pressão para trabalhar, o seu líder? Próxima pergunta, quando o seu líder ele tem que te corrigir ou te chamar a atenção, que sentimentos você observa por trás das palavras dele? Quando ele tem que te chamar a atenção, o que você observa por trás? Que ele está com muita raiva, ou ele está desconfortável, ou ele está com dó. Acompanhando, gente, as figuras de liderança, a gente observa que, para a grande maioria, em especial porque eu lido com líderes que acabaram de assumir cargos de liderança, é muito desconfortável ter que chamar a atenção. Se eles pudessem, eles só elogiavam. Mas para muitos eles precisam desenvolver essa habilidade, que é uma habilidade muito importante, chamar a atenção. E você, o que você observa quando seu líder faz isso? Talvez não seja tão fácil para ele, viu? Fazer isso. Olha lá, outra pergunta. Que situações ou acontecimentos deixam seu líder irritado, nervoso ou estressado? Então, deve existir, olha, quando
ele sabe que não vai ter dinheiro para pagar as contas no final do mês, quando algum cliente não corresponde às expectativas, quando o líder dele pressiona ele. Então, tenta ler essas situações que deixam ele bastante irritado e nervoso, porque sim, existem algumas coisas que podem ligar um botãozinho para ele. E o que normalmente são essas coisas? Coisas que são muito importantes para ele. Tá? Próximo. Que situações ou acontecimentos deixam seu líder satisfeito, feliz, realizado? Nossa, a gente julga tanto, né, os líderes quando eles chegam alegres, felizes. A gente escuta tanta piadinha. Ai, namorou ontem à noite. Ai, olha lá, né, até que enfim, desencalhou. Olha, quanta piada maldosa, né? E a gente escuta mesmo isso dos colaboradores. Mas por que será? Que coisas que são importantes dessa pessoa que quando acontece, deixa ela feliz, deixa ela para frente? Você começa a ser um pouquinho mais empático. Se seu líder pudesse lhe pedir para mudar algo, ele pedindo para você, no seu comportamento agora, o que você acha que ele pediria? Ah, o meu líder não dá feedbacks, tá? Mas se ele pudesse te falar assim, ó, eu queria que você melhorasse o quê? O que você acha que ele pediria para você melhorar? E que comportamentos você precisa mudar para se tornar um líder um dia? Se você quiser estar no lugar dele, ou até acima dele, ou ser um líder em algum outro lugar, que comportamentos que você precisaria mudar para se tornar líder um dia? E aí, para finalizar, a última reflexão aqui, e fica essa reflexão para você que está assistindo esse vídeo, depois de tudo que a gente falou aqui, né? Qual é uma ação prática que você pode ter ainda essa semana para se aproximar um pouquinho mais do seu líder? Tanto que, né, o capítulo chama Tenha boas relações com a sua liderança. Então, para dar um primeiro passinho, qual é uma ação prática que você pode ter para se aproximar do seu líder? Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha feito bastante sentido para você. Se você quer saber mais a respeito do meu trabalho com desenvolvimento de líderes, tanto na empresa quanto por pessoa física, deve ter aqui em algum lugar da descrição desse vídeo os acessos às minhas redes sociais, ao meu site. Se não, você vem aqui nos comentários, vem no direct, coloca aqui que você quer saber mais a respeito do meu trabalho, que eu vou ter um imenso prazer de me aproximar, entender a sua realidade e propor uma forma mais adequada de desenvolver a sua liderança ou a da sua empresa. Um grande abraço e até a nossa próxima live. Tchau, tchau!